paz do Senhor, meu irmão. Bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda na presença de Deus. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração nesta manhã, amém? Você possa fechar os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração, se você puder. Esse é o momento, meu irmão, de entrarmos perante ao Senhor, com o coração aberto, com os olhos fechados. O Senhor precisa de sinceridade. Você não precisa de palavras bonitas, de uma oração que chame a atenção. Você precisa de um coração grato e sincero na presença do Senhor. Que nessa manhã possamos aqui entrar em espírito, alma e corpo. Possamos juntos, ó Pai, te louvar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Deus, por mais um domingo. Neste último domingo do mês de março, nós queremos aqui, ó Pai, agradecer pelo mês de janeiro, fevereiro, de março. E queremos já pedir, ó Pai, a Tua grande mão no próximo mês que vai se iniciar. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, entregando a Ti as nossas primícias. Nesse primeiro momento da nossa manhã, estamos aqui porque nos alegramos em Te servir. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de poder acordar, de poder andar, de respirar. Oh, Pai, quão grande és Tu, Senhor. Quão grande são as Tuas obras e os Teus feitos. Senhor, nós queremos nessa manhã entronizar ao Senhor, dar toda a honra e glória ao Teu nome, ó Pai. Porque nós Te exaltamos, Senhor, pois nós sabemos que não há outro como o Senhor, que governa tudo com Teu poder e glória. Pai, juntos com os anjos, eu quero louvar nessa manhã e dizer quão grande é o Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Juntos, nossos irmãos, vamos louvar ao Senhor com o melhor que há dentro de você. Pai, nós queremos nos apresentar com as vestes limpas. Então, vai perdoando, ó Pai, se pecamos contra Ti. Perdoa as nossas falhas, as nossas ações, ó Pai. Vem com Teu bálsamo purificando, limpando, ó Pai, de toda sujeira. Pai querido, nós queremos a Tua presença neste lugar. Encha os nossos corações para que Te adoramos em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor, meu irmão. Independente de qualquer coisa, adore e glorifique ao nome dEle. E você vai dizer assim, ó: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos declarar juntos nessa manhã: quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver o quão grande é o meu Deus. O Senhor é tão grande, Senhor. Obrigado, ó Pai. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Adore ao Senhor. E quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o
as suas mãos e dê o seu melhor ao Senhor neste momento. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, oh Senhor, com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Oh, glória a Deus! Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande e quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Como lindo coral, vamos louvar ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei ao Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você vai declarar: sobre todo nome é o seu Senhor, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, oh Senhor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu Senhor, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só a igreja louvando nesse momento. Você pode levantar suas mãos? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. E quão grande é. Só a igreja louvando. Vamos juntos, meu irmão, declarar: quão grande. Todos hão de ver, todos hão de ver. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é. Vamos assim nas palmas, ó. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu. Oh, glória! Eu cantarei. Quão grande é. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Todos hão de ver, Senhor, quão grande é o nosso Deus. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos no Deus maravilhoso e que não há outro como Ele.
E você que crê, meu irmão, aplauda o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Com mais força que é para o nosso Deus. Oh, glória. E agora é hora de louvar com alegria. Vamos tirar esse pé do chão, vamos louvar ao Senhor, engrandecer ao nome dEle. E eu creio que o Senhor já está preparando uma bênção para você. Você crê nisso, meu irmão? Ah, mas está fraco. Vamos lá. Você crê que o Senhor tem preparado uma bênção para você? Oh, glória a Deus. Vamos assim, ó. Um para lá, para cá, para lá. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 E vamos juntos. Jacó segurou. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois. Faz assim, ó. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha vitória. Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Oh, glória a Deus. E você vai dizer assim, ó. Vem cá. Vem cá, meu irmão. Vem ver. Vem cá, meu irmão. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. O Senhor tá preparando. Vira pro seu irmão aí e faz assim, ó. Vem cá. Vem cá, meu irmão. Vem ver. Oh, glória. Vem cá, meu irmão. Vem. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. O Senhor tá preparando uma bênção pra... Desemboca, desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite. E você vai fazer assim, ó. Liga, liga, liga. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Oh, glória a Deus. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede. Desemboca o vaso, Senhor. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche. E faz aí pro seu irmão assim, ó. Liga, liga, liga. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus. Oh, glória a Deus. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus. Você vai dizer assim, ó. Eu sou teu vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de... Eu sou teu vaso, eu sou teu vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de... Oh, glória! Enche de... E liga aí, meu irmão. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede. E continua assim nas palmas, ó. Nós vamos declarar nessa manhã que o inimigo, ele é um derrotado. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Oh, glória a Deus. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui. Passa a espada no diabo. Pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus
Satanás, faz assim, ó, tá derrotado. Tá derrotado, Satanás tá derrotado pelo sangue de Jesus. Ele é um derrotado. Tá derrotado, Satanás tá derrotado pelo sangue de Jesus. Olha a entrada do anjo. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do... Ó, glória! Aqui neste lugar. E passa a espada. Pisa aí, ó. Pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Vamos fazer novamente. Olha a entrada. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui. Pisa aí, meu irmão. Passa a espada no diabo. Pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Está derrotado. Satanás está derrotado pelo... Oh, glória a Deus. Ele já é um derrotado, meu irmão. Está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás, vem cá, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão. O Senhor já preparou uma bênção. Recebe aí. O Senhor já preparou uma bênção. Só a igreja agora, vamos lá. Vem cá, meu irmão, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção pra você. O Senhor já preparou. Novamente, vem cá. Vem cá, meu irmão, vem. Oh, glória! Vem cá, meu irmão. O Senhor já preparou uma bênção pra você. O Senhor já preparou uma bênção pra você. Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir a este Deus. O Senhor já preparou. Ele já garantiu que nós somos mais do que vitoriosos. Amém? Então toma posse aí. Faz assim comigo, ó. Eu tomo posse da minha bênção. Em o nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder. Que nessa manhã, meu irmão, você saia daqui com a sua bênção na mão. Que você saia daqui revestido do poder do Senhor. Revestidos da armadura dele. Em o nome do Senhor Jesus. E em breve, meu irmão, o Senhor irá voltar. E ele buscará a noiva dele. Quantos aqui são a noiva do Senhor? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Prepara, ó igreja, porque em breve o Senhor vai vir nos buscar. E todo olho virá, todo joelho se dobrará à grandeza do nosso Deus. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos nessa manhã, meu irmão. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, sabemos que em breve o Senhor irá voltar. Senhor Jesus, prepara-nos, fortalece a nossa fé, enche-nos com teu Espírito Santo de Deus, para vivermos como a tua noiva amada e separada. Que os nossos olhos estejam fixos em ti, pois breve nós iremos para o céu com o Senhor. Nossa morada não é aqui, meu irmão. Você não é daqui. E em breve Ele virá nos buscar. E assim como diz a palavra do Senhor: e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Sabemos que este mundo não é o nosso lar. E aguardamos, ó Pai, ansiosamente pela tua volta. Então que possamos estar preparados em ti, Senhor. Que possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para entender que o Senhor é grande, que o Senhor é aquele que salva, é aquele que transforma, é aquele que cura, é aquele que purifica de todo o pecado, é aquele que traz a alegria para quem está triste, é aquele que traz a paz para quem
quem está com ansiedade, com a depressão. E eu creio que em o nome do Senhor Jesus, nessa manhã você vai sair daqui revestido do poder do Senhor. Se talvez você entrou aqui triste, você vai sair alegre em o nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele declarei: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Declare: Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem. Nós aguardamos, Senhor, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, és adorado entre nós. Diga isso a ele: tão desejado aqui, tão desejado aqui. Tu és Senhor, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Declare: eu não sou daqui, eu não sou daqui. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa vamos voltar. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem. Mas a igreja será arrebatada e no piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Só a igreja louvando, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Vai acontecer, meu irmão, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Levante as suas mãos e declare: Yeshua. Chame por ele, Yeshua. Nós te aguardamos, Senhor, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nós te esperamos, meu amado. Chame por ele, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mas a igreja será arrebatada. Oh, glória! E no piscar de olhos acontecerá.
Levanta suas mãos aos céus. Está chegando a hora. A trombeta vai soar. O Senhor está voltando. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Você em casa a mesma coisa. Faça desse lugar, faça desse momento o seu momento com o Senhor, o seu momento de louvor, de adoração. As Escrituras Sagradas nos ensinam que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando, contemplando aqueles que são fiéis a Ele. Oh, deixe o Senhor encontrar fidelidade. Deixe o Senhor encontrar humildade no seu coração, a ponto de reconhecer a grandeza dEle, a ponto de reconhecer o quanto você precisa, o quanto você necessita do Senhor. As Escrituras Sagradas nos ensinam: e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse evento acontecerá, a igreja será arrebatada. Eu quero ouvir sua igreja, mas a igreja, diga. Oh, que lindo. O que, igreja? Solta a sua voz, diga. Oh. Pela última vez, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, diga: neste dia, eu te ofereço a minha vida e o meu coração, porque eu creio, Senhor, que algo especial vai acontecer neste lugar. Diga glória ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja envolvido pela graça, glória e a presença de Deus. Amém? Bom dia, povo de Deus. Quem está na fé, levanta a mão assim e diga glória a Deus. Eu sei que você já fez, mas faça novamente. Cumprimente quem está do seu lado. Fala bom dia, seja bem-vindo à casa de Deus. É muito bom ter você aqui conosco, amém, queridos? Podem sentar em nome de Jesus. Que bom te ver aqui na igreja. E que bom também ver o sorriso no seu rosto. Que bom ver você aqui na casa do Pai. A Bíblia Sagrada diz que aonde o Espírito do Senhor está, então aí a liberdade em nome de Jesus. Que alegria no meu coração poder receber você aqui nesse domingo de louvor, domingo de adoração. Último domingo do mês de março, não sei você, mas parece que o mês foi assim, passou rápido demais em nome de Jesus, mas eu creio que esse mês não terminará sem a bênção de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Se você veio aqui precisando de uma bênção, eu tenho alegria para lhe dizer que você está no lugar certo, você está no lugar da bênção. Mas mais do que uma bênção, o que nós precisamos é do abençoador. O que muda a nossa vida, o que muda a nossa história, que faz a nossa caminhada, vida, jornada valer a pena, é a comunhão com o Senhor. Olha um instantinho para o pastor, eu sempre falo que se tem algo que nós não podemos perder, é a comunhão com Deus. Quando uma pessoa ela perde alguma coisa, ela perde muito. Mas quando uma pessoa ela perde a comunhão com o Senhor, aí ela perde tudo. Existem batalhas na nossa vida, existem lutas na nossa vida, que nós venceremos se nós estivermos em comunhão com o Senhor. Se nós estivermos ligados com Deus. Tem batalhas, inclusive, que parece que nunca termina. Você já notou isso? Tem batalhas que parece que quando está começando a terminar,
continua tudo de novo, começa tudo outra vez. E são nesses momentos que nós precisamos manter a nossa fé em ação, são nesses momentos que nós precisamos acreditar que o Deus da promessa é o Deus que também a cumprirá no nome de Jesus, e nos momentos de fraqueza nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Esse culto tem o propósito, primeiramente, de cultuar a Deus, agradar o Senhor, glorificar a Deus, e esse é o nosso propósito diário, fazer com que o nome do Senhor seja levantado e exaltado. Mas esse culto tem também o propósito, a missão, a tarefa de que o nosso coração venha se encher da presença de Deus. A minha oração é que você saia daqui cheio da presença do Senhor, e terminando o culto, olha um instantinho para o pastor, ao término do culto, começará a missão de Deus para nós. A missão da igreja começa quando termina a reunião, termina o culto, lá do outro lado da rua, ou em casa, ou no trabalho. Ali nós precisamos nos deixar ser dirigidos, guiados e usados pelo Senhor. A minha oração também, e o desejo do meu coração, digo assim, é que todos nós, sem exceção, sejamos muito usados pelo Senhor. Você está na melhor época da sua vida. Se você está no melhor momento, ainda que esteja no momento de luta, momento de dificuldade, mas você está no momento agora para ser usado pelo Senhor, e que Deus te use poderosamente a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga eu creio. Eu dou uma boa noite para quem está também nos assistindo por essa live, que você seja impactado, essa é a palavra hoje, que você seja impactado por tudo que Deus já está fazendo aqui no nosso meio, que a sua casa, o local onde você está agora, se torne uma igreja. Nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente falando. O mesmo Deus que nesse momento está nesse lugar operando, e dá para sentir um mover de Deus muito grande aqui nessa igreja, é o mesmo Deus também que moverá céus e terra, se for necessário, para que você seja abençoado. Eu estou falando com você que precisa de uma bênção, precisa de um milagre. Eu venho debaixo da direção de Deus. Deus me colocou aqui nesse altar para trazer uma palavra para você, e essa palavra será a resposta de Deus para a sua vida, e muita coisa a partir de hoje vai melhorar em nome de Jesus. Quem crê assim, diga eu creio, Jesus. Muita coisa a partir de hoje vai começar a fluir, vai começar a andar. E eu quero trazer a mensagem para você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Amós, capítulo de número 3. Se você tem o costume de anotar as mensagens, por favor, anote essa mensagem. Anote essa palavra. Com certeza, Deus usará os meus lábios para falar ao seu coração em o nome de Jesus. Enquanto você vai abrindo aí, o tema da mensagem está na tela. O tema da mensagem hoje, você pode ler comigo? Vamos lá, pessoal. O poder da concordância. Diga a glória a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto muito importante. É um assunto que deve ser pregado. É um assunto que merece toda a nossa atenção. Nós precisamos andar em unidade. Precisamos andar em harmonia. Precisamos andar em concordância. Nós vamos aprender ao longo da mensagem, escute isso, pelo amor de Deus. Nós vamos aprender ao longo da mensagem que existe um espírito a ser vencido, a ser combatido. E esse demônio, esse espírito, atende por nome de discordância. O espírito da discordância precisa cair por terra, em famílias, em lares, porque aonde o espírito da discordância habita confusão. E aonde há confusão não há dedo de Deus, não há a mão de Deus agindo, há dedo do demônio, há dedo do diabo. Afinal, a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão. Nós vamos aprender ao longo da mensagem também que Deus sempre honra, escute isso, Deus sempre honra a oração daqueles que se comprometem em viver em unidade. Vou repetir, Deus sempre honra a oração daqueles que são comprometidos em viver em unidade. Aí fora as pessoas ensinam o seguinte: olha pessoal, vamos nos unir. Afinal, a união faz a força. Vamos nos unir. Nós precisamos ser um povo unido, porque o povo unido jamais será vencido. As pessoas entendem o poder e a importância de estar unido acerca de uma causa,
acerca de um propósito. E esse assunto, repito, esse assunto é muito importante porque o diabo sabe que quando não há união, quando não há unidade, não há crescimento também. Eu vou repetir isso. Satanás sabe, meus irmãos, que aonde não há unidade, aonde não há concordância, aonde não há harmonia, aonde não há respeito mútuo, porque concordância é tudo isso. Concordância significa harmonia, não significa apenas pensar da mesma maneira, porque cada um pensa de uma forma, mas concordância significa harmonia, concordância significa respeito mútuo. Aonde não há isso, não há crescimento. E o diabo tem atrapalhado, o diabo tem conseguido dificultar, ou no mínimo, atrasar o crescimento de muita gente, inclusive da obra de Deus, da igreja, através de um espírito chamado discordância. A falta de concordância, a falta de unidade impede o crescimento. Eu e você, o pastor e as ovelhas, todos nós somos responsáveis diante de Deus para lutar para que haja concordância. Eu vou já ler Amós capítulo 3, mas antes, me permita, debaixo da unção do Espírito Santo, lhe fazer uma pergunta. Como é que anda a união dentro da sua casa, no local de trabalho e aonde quer que você vá? Você é responsável para lutar, para que dentro da sua casa esteja todo mundo unido, para que dentro do local de trabalho, é uma luta, para que todos estejam caminhando na mesma direção. E na igreja, então, nem se fale. Num casamento, o casamento vai bem quando os dois têm o mesmo objetivo. Os dois têm o mesmo propósito. Eu sempre falo nas reuniões de obreiros, eu sempre digo o seguinte: olha, pessoal, nós precisamos estar sempre em unidade, porque sozinho você pode ir muito mais rápido. Porém, juntos, nós podemos ir muito mais longe. Só que o diabo não quer que isso aconteça. O diabo vai sempre tentar plantar, semear uma discórdia aqui ou acolá. E olhando as Escrituras Sagradas, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos enxergar vários exemplos do poder e da importância da concordância. Nós vamos ver que quando o povo de Deus se reunia e concordava acerca de projetos e propósitos, Deus derramava graça, Deus derramava unção, Deus derramava poder, e até libertação e livramentos aconteciam pelo poder do que, pessoal? Da concordância. Aonde há concordância, há livramento também. Aonde há concordância, Deus derrama unção. Salmo 133, versículo 1 diz que quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da barba de Arão. Quando há união, Deus derrama unção, pessoal. Quando há concordância. Então, essa é a mensagem de Deus para você e para mim hoje. O poder da concordância. Eu escrevi assim no meu esboço, o poder da oração se multiplica quando nós estamos em concordância com aqueles que nos cercam. Diga a glória a Deus. Levanta assim as suas mãos assim aos céus. O assunto hoje é quente. É para arrancar pelas raízes todo espírito de discordância que impede o nosso crescimento. Levanta bem alto as suas mãos aos céus, por favor, feche os seus olhos, porque você é o agente de mudança, é você que Deus quer usar para que haja diferença dentro da sua vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu creio que a oração se multiplica aonde há concordância. Diga a glória a Deus. O poder da oração vai se multiplicar aonde há concordância. Quando nós concordamos com aqueles que nos cercam. Vamos lá para Amós capítulo 3, versículo de número 3. Amós capítulo 3, versículo de número 3. O tema então hoje é o poder da concordância. Amós capítulo 3, versículo 3. Diz assim, povo de Deus:
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso aqui é uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que haver um acordo para que os dois caminhem juntos. Ei, numa sociedade é assim. Não dá para que um esteja pensando de um jeito e o outro pense de outra forma. A empresa não vai. E talvez é a causa por que o negócio não vai mesmo. Porque está um lutando contra o outro. Igrejas, nós somos o corpo de Cristo. Eu não falo só da nossa igreja, não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus na terra. Diga a glória a Deus. Mas quantas igrejas estão combatendo umas contra as outras? E o diabo aplaudindo, é isso mesmo, não haja concordância não. Aonde não há concordância, os projetos saem vãos também. É uma das piores coisas que tem, principalmente no que diz respeito a relacionamento, casamento, família, é quando um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Não vai para frente, não tem como dar certo. Espiritualmente falando, os dois precisam olhar na mesma direção. É impossível duas pessoas andarem de mãos dadas em direção contrária, um para cá e outro para lá. É impossível dar certo. É impossível a coisa fluir. É impossível a coisa acontecer. É necessário haver uma concordância entre as pessoas, mas é necessário também, escute isso, estarmos em concordância com Deus. Muitas pessoas nunca viverão o propósito pelo qual nasceram, porque não conseguem andar em concordância nem com Deus. Tem gente que é muito crítico, tem gente que tem um olhar muito crítico, e me entenda bem, não é só acerca dos outros, não é só acerca das pessoas, me escute bem, tem gente que tem um olhar muito crítico até acerca de Deus, a ponto de escolher aquilo que acredita e aquilo que não acredita, a ponto de dizer o seguinte: não, tem coisas na Bíblia que eu concordo, mas tem coisas da Bíblia que eu não concordo. Mas quem é você, quem sou eu, quem somos nós, para dizer para Deus: Senhor, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser mudado, está ultrapassado. Eu sempre falo aqui no altar, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Nós precisamos estar em concordância com Deus, andar em concordância com a palavra. E aí eu poderia citar várias áreas da nossa vida. Vida financeira. Concorde com o Senhor, a Bíblia Sagrada diz que devemos ser fiéis nos dízimos e ofertas. Eu não estou falando isso para pedir oferta, não. Estou falando isso porque é a palavra de Deus. Poderia falar também, vamos lá, poderia tocar num assunto que às vezes parece que toca na ferida de muita gente, quando se fala de perdão. A pessoa diz: não, eu não concordo que eu devo liberar perdão para aquele que me feriu. Pois é, tem que andar em concordância com Deus. Quando nós concordamos com a palavra, liberamos o perdão. Quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus e nós agimos de acordo com ela, eu sempre falo que aquilo que é impossível, o impossível, ele se torna possível na nossa vida. Me permita repetir novamente, tem muita gente, pessoal, e que não seja nem o meu caso, e muito menos o seu, e muito menos o caso de você que me assiste. Muitas pessoas não viverão o propósito pelo qual nasceram, porque não conseguem andar em concordância com Deus. Não, mas a Bíblia fala que tem que batizar, mas eu não concordo. Para que tudo isso? Isso aí é... Para que tudo isso? A Bíblia diz, João 3,3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É concordância. Quando nós andamos em concordância, de acordo com a palavra de Deus, as coisas começam a fluir. Aliás, tem coisas que só mudam quando nós mudamos. Tem coisas que só vão ser diferentes quando nós resolvemos entender a importância da concordância. O poder de concordar. Primeiro, tem que andar de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Que se nós estivermos andando em concordância com a palavra, isso não evitará que nós enfrentemos tempestades na vida. Isso não evitará que de vez em quando as batalhas não sejam grandes contra nós, mas evitará a nossa queda. Inclusive, é bom estar em concordância, porque em alguns momentos, em alguns períodos,
Em algumas fases da nossa vida, nós vamos nos deparar diante de situações que aparentemente são muito maiores do que nós. Eu estou falando aqui acerca de algo muito espiritual. Existirão momentos na nossa vida que nós vamos nos deparar diante de situações que são muito maiores do que nós, aparentemente maiores do que a nossa força. Aí entra a necessidade de nós fazermos a oração da concordância. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa oração da concordância só pode ser feita por pessoas que são comprometidas a sempre criar um ambiente de unidade, de união. Me entenda bem, como é que uma pessoa ela pode até fazer a oração da concordância quando a coisa não vai bem, se ela vive discordando de tudo e de todos? Aí a coisa aperta, aí ela corre para alguém para concordar com ela em oração. Não, não pode ser assim. A oração da concordância só funciona para pessoas que vivem de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus, e que vivem aonde vai, criando um ambiente de unidade, união, harmonia e concordância. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá agora, deixa marcado aí, se der tempo nós voltaremos, mas é importante. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, tem que haver um acordo. Tem que haver concordância, porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí a coisa não vai. E olha o que diz aqui em Lucas, capítulo de número 11. Abra lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Há poder na oração de concordância. Eu escrevi assim no meu esboço, olha, faça essa oração quando você necessitar de algo sobrenatural na sua vida. Entre em oração. Faça a oração da concordância sempre que você necessitar de uma dose extra de poder. Diga glória a Deus. Você quer uma dose extra de poder? Então faça a oração da concordância. Viva criando aonde você for, sempre um ambiente de paz. Um ambiente, sabe, de harmonia. Um ambiente de unidade. Deixa eu dizer o que eu disse no início. O diabo sabe, pessoal, que aonde não há unidade, aonde não há união, não há crescimento. Vou repetir, o diabo sabe. Estou repetindo isso várias vezes, que é para ficar bem guardado aqui e aqui no nosso coração. Tenha paciência comigo, diga glória a Deus. O diabo sabe, queridos, o diabo sabe que aonde não há unidade, não há crescimento. Mas deixa eu falar um pouquinho mais também sobre isso, sobre crescimento que depende da unidade, depende desse ajuste. 1 Coríntios capítulo 3, não precisa abrir. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver o Paulo falando aos irmãos de Corinto. E nós vamos ver que essa igreja de Corinto é uma igreja abençoada, mas tem alguns problemas. E aonde há gente, há problema também. Inclusive, deixa eu lhe avisar, não existe a igreja perfeita. A igreja perfeita não existe. Pastor, o que é isso? Não existe. Porque a igreja é constituída de pessoas. E pessoas dão problemas. Pessoas têm problemas também. Quem entende assim? Diga a glória a Deus. Verdade. A igreja é constituída de problemas. Aliás, constituída de pessoas que têm problemas. Inclusive, Jesus disse que os sãos, eles não precisam de médico. O médico são para aqueles que estão doentes. Nós precisamos de Deus. Quem precisa de Deus aqui? Diga a glória a Deus. Ah, mas como nós precisamos? Como nós necessitamos do Senhor? Então, não existe a igreja perfeita. Aonde tem gente, tem problema também. Mas aonde tem gente, tem solução também, em o nome de Jesus. Só que nós precisamos entender, como na igreja de Corinto, existiam alguns problemas. Qual era o problema que existia? O Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu queria falar com vocês como a espirituais, mas eu não posso falar com vocês como a espirituais. Eu tenho que falar com vocês como a carnais. Como a meninos em Cristo. Aí ele vai listar, ele vai falar o seguinte, olha, porque havendo entre vós contenda, divisão, dissensão, não sois carnais. Porque um diz que é de Paulo, não, Paulo que é bom. O outro diz, não, eu sou do Apolo, não, o Apolo que é o bom. Mas vós sois de Cristo, porque nem Paulo, nem Apolo é alguma coisa, mas Deus que dá o que, pessoal? O crescimento, diga a glória a Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Havia ali um espírito de
discordância, falta de união, de harmonia, de conformidade nas ideias. E isso atrapalhava. Isso aqui é lição de Deus para todos nós, queridos. Isso aqui é lição de Deus para todos nós. Porque a falta de concordância indica, deixa muito claro, falta de maturidade espiritual. E esses últimos dias eu tenho falado muito disso nesse altar. Vira e mexe, é uma mensagem que às vezes não tinha muito a ver com maturidade espiritual, mas eu tenho que falar, maturidade. Tem que crescer espiritualmente. Não pode ser criança a vida toda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É gostoso, nossa, pastora, que tempo bom aquele tempo de criança. Tem gente que, pastor, era muito bom. Sexta-feira passada, fui ao monte com o pastor Eduardo, e alguns pastores, ele estava dirigindo, alguns pastores no meu carro, e aí nós passamos numa rua, no lugar que nós estávamos indo para ir para o monte, e nós vimos várias crianças brincando assim na rua. Eu parei assim e falei, olha, isso é difícil da gente ver, pastores. É difícil da gente ver isso hoje em dia, criançada brincando na rua, essas horas da noite, né? Antigamente, né, o tempo de criança, brincando com carrinho de rolimã. Quem já brincou com carrinho de rolimã aqui? Sabe o que eu estou falando? Carrinho de rolimã, para lá e para cá. Em outras palavras, é o tempo de criança. Tempo bom de criança. Hoje em dia é só nas redes sociais, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e perdendo às vezes a infância. Às vezes a gente deveria vigiar um pouquinho mais até acerca disso. Estão roubando a infância das nossas crianças, sem que às vezes a gente perceba. Mas voltando para a mensagem, que eu quero falar para você, é o tempo de criança. Foi um tempo muito bom, mas passa também. Chega uma hora que tem que amadurecer, tem que crescer. E a falta de crescimento espiritual, a falta de maturidade, muitas vezes leva a pessoa a viver uma vida, sabe, sem concordância. A pessoa que vive discordando de tudo é o tipo daquela pessoa que é imatura, não tem maturidade. E quem não tem maturidade, como é que Deus vai entregar algo muito maior ou muito melhor nas mãos dela? Esse era o problema da igreja de Corinto. Mas olha o que diz aqui em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo de número 17. Lucas 11, 17. Diz assim, pessoal: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, eu gostaria que você lesse comigo agora, vamos lá? Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Isso saíram dos próprios lábios santos de Jesus. O negócio acerca da concordância é muito sério. É muito sério. Repito, falta de concordância faz com que famílias sejam destruídas. Falta de concordância leva empresas à falência. Falta de concordância leva uma cidade ou um país ao caos. Mas falta de concordância até no meio religioso, eclesiástico, até na igreja, leva também a igreja fora do propósito de Deus. O diabo tem trabalhado nos dias de hoje dessa maneira, tentando atrapalhar a igreja de atingir o seu propósito. E o propósito da igreja é ganhar almas. Quem quer ganhar almas aqui, diga a glória a Deus. O nosso propósito deve ser esse, pessoal. O nosso propósito deve ser arrancar aquela pessoa que está nas trevas e trazê-la para a luz. Mas como é que se faz isso se não houver concordância? Como é que se faz isso se não houver unidade? Como é que se faz isso se não houver harmonia? Como é que se faz isso se há discordância e há contenda? Não vai, coisa não vai. Jesus estava sendo insultado. Lembra da mensagem de domingo passado? Aprendendo a lidar com as pedradas da vida. Lembra? Olha Jesus sendo apedrejado agora, sendo chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. Os fariseus falando isso, a blasfêmia dos fariseus. Mas Jesus, diante daquele insulto, ele conhecia o coração deles. Ei, isso aqui é para trazer temor ao meu e ao seu coração. Eu estou pregando aqui, mas a palavra ela corta para um lado e para o outro, que é uma espada de dois gumes, serve para todos nós, serve para mim também.
Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe o que se passa no coração do senhor, da senhora, enquanto você ouve a mensagem. Jesus sabe tudo, pessoal. Ele conhecia o que estava no coração deles, a ponto de dizer isso aqui, eu leio novamente: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Qualquer reino, por melhor que seja, por mais forte que pareça, por mais poderoso que seja, se estiver dividido, não vai para frente. Se estiver dividido, não fica de pé. Repito, essa é uma das estratégias do inimigo da nossa alma. Por falar em inimigo da nossa alma, nós precisamos entender que nós precisamos estar unidos, estar em unidade, em concordância, estar em harmonia, porque eu e você temos um inimigo em comum. O nosso inimigo não é quem está do nosso lado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verdade, deixa eu repetir isso, porque para alguns isso não é muito claro. Para alguns, olha e diz: não, esse aqui é o meu inimigo, meu irmão, eu vou dar uma rasteira nele, está amarrado. Não pode ser assim. Tem que explicar direitinho, porque nós, a igreja, e repito, eu não falo da igreja nossa aqui não, eu falo a igreja como corpo de Cristo, todas as igrejas. Nós temos um inimigo em comum. O inimigo comum é Satanás, é o diabo. Não é o irmão da outra igreja, porque lá não faz tal coisa e que está errado. Não, não é isso não. Pelo contrário, tem que parar com essa bobeira, deixa eu dizer dessa forma. Tem que parar com isso. Nós precisamos entender que o nosso amigo em comum é o diabo. Nosso amigo, desculpa, está amarrado, repita, está amarrado. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Diga, Deus me livre. E o diabo é o nosso inimigo em comum. Deus me livre e guarde. É só para ver se está todo mundo acordado. Diga glória a Deus. O nosso amigo em comum é Jesus. O nosso amigo é o Senhor. O nosso inimigo, sim, é o inimigo, é o diabo. Diga glória a Deus. Deu para entender agora, né? O pastor enrolou um pouco, mas deu para entender. O nosso inimigo em comum é o inimigo, é o diabo. E é esse que nós precisamos vencer. É esse que nós precisamos fazer, o que a Bíblia diz, pisar na cabeça da serpente. É assim que Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu e você precisamos estar unidos. Levanta assim as suas mãos assim unidos, né, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu preciso viver unido. Diga: eu preciso andar com Cristo. Diga glória a Deus. Precisamos andar com Cristo. Vamos voltar agora na mensagem. Vamos lá. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. O nosso inimigo, o inimigo da igreja, é Satanás, não é o irmão da igreja. Não é o pastor. Não é o outro da outra denominação. Não, pelo contrário. Você nunca vai nos ver subindo no altar para mandar indireta para alguém ou para falar que A ou B não presta. Não, o altar é algo muito santo. Quem entende assim, diga glória a Deus. Altar é algo muito santo. O pastor, quando sobe no altar, você que assiste também, saiba disso, quando o pastor sobe no altar, ou ele gerará vida ou morte. No mundo espiritual não tem neutralidade. Ou a pessoa receberá vida ou morte. Você, pregador, você, pastor, suba no altar sempre debaixo da direção de Deus. Lembre-se que quando Deus te chamou, Deus não lhe chamou para falar bem ou mal de igreja. Deus não lhe chamou para ser um crítico da obra de Deus. O evangelho precisa ser defendido através de pessoas que andam de acordo com a palavra. E o seu testemunho falará muito mais forte do que as suas palavras. Respeite a palavra, ande no temor de Deus, pregue a palavra, é isso que o povo de Deus precisa. Quem entende assim, diga glória a Deus. Recado de Deus hoje muito sério para a gente. Vamos lá para Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo 18. O que o povo precisa é a palavra. Que nós precisamos, o que muda a vida é a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 18 também. Diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes aonde, pessoal? Na terra, será ligado no céu. E tudo
o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Eu escrevi assim no meu esboço, deixa eu ler com você. Faça essa oração quando você necessitar de uma dose extra de poder. Haverá momentos que lutaremos contra algo muito maior do que nós. E é sábio da nossa parte orar junto com alguém. Diga a glória a Deus. Haverá momentos na nossa vida, haverá momentos que nós enfrentaremos algo que aparentemente é muito mais forte do que nós. Muito mais forte do que a nossa capacidade de resistir. E é sábio, e acrescento, inteligente da nossa parte, orar junto com pessoas. Essa oração da concordância deve ser feita. E eu repito o que eu disse no início. Eu estou sendo bem repetitivo, que é para ficar bem gravado no nosso coração. Essa oração de concordância deve ser feita por pessoas que estão comprometidas a viver em unidade. Seria até coisa de, entenda bem, de fariseu, eu tentar orar em concordância, agora que o negócio está ficando difícil para mim, com quem eu sempre critiquei, com quem eu olho e digo, eu não suporto fulano, mas agora eu vou orar em concordância. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Como é que funciona? A Bíblia diz que também, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mas primeiro, antes de orar em concordância, tem que viver em concordância. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Quer ver funcionar a oração da concordância? Ande em concordância. Vive em concordância. No que depender de mim e de você, nós precisamos ser aqueles que vai fazer de tudo para que o clima, o ambiente esteja preparado para que Deus venha derramar unção e derramar a bênção dele. Deixa marcado aí, vamos lá para Gênesis capítulo de número 11 agora, vamos lá? Gênesis capítulo 11. Na introdução, eu dizia o seguinte, pessoal, olhando as Escrituras Sagradas, nós vamos ver vários exemplos de pessoas que entenderam o poder e a importância da concordância. Deixa eu citar algumas delas. Algumas dessas pessoas têm muito mais, mas nós poderíamos falar acerca de Paulo e Silas. Falei esses dias atrás. Paulo e Silas. A Bíblia diz que os dois estão presos. Estavam até machucados, feridos. Só que perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e aí a Bíblia diz, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, eu fico imaginando isso, sobreveio um tão grande terremoto, as prisões caíram por terra, as portas se abriram, diga a glória a Deus. Querido, aonde há concordância, há mover de Deus também em nome de Jesus. Se prepare para ver o mover de Deus na sua vida, diga a glória a Deus. Aonde há concordância, há mover de Deus. Aonde há concordância, cadeias caem por terra. Aonde há concordância, então portas se abrem. Portas vão se abrir nesse lugar, diga a glória a Deus. Que Deus abra portas para você. Que você saia daqui hoje com esse espírito de concordância no coração e que você veja os céus abertos para você. Que você veja Deus, pavimentando o caminho para o milagre na sua vida. Mas tem que ter concordância. Aonde há concordância, Deus se revela. Nós poderíamos falar acerca do povo judeu que estava prestes a ser exterminado. Uma rainha judia chamada Esther. Ela pede para que o povo ore por ela, o povo jejue por ela, e ela entra diante da presença do rei, o cetro do rei estendido em direção a ela, resumindo a história. Há livramento através do poder da concordância. Poderíamos falar também acerca de um rei cujo nome era Ezequias. Foi um dos melhores reis que Judá teve. E o Ezequias, quando foi atacado, quando
o Ezequias foi, melhor dizendo, ameaçado. Antes de ser atacado, foi ameaçado. Enviaram ao rei Ezequias uma carta, chamada de carta de afronta. Quando ele lê aquela carta de afronta, que dizia mais ou menos o seguinte: olha, assim como os reis de outras nações não conseguiram te livrar, assim também, não pense que o Deus de Israel conseguirá livrá-lo das minhas mãos. O Ezequias, quando lê aquela carta de afronta, sabe o que ele faz? Ele sobe à casa de Deus. E ali ele encontra um profeta chamado Isaías, o profeta Isaías. Os dois oraram juntos, clamaram juntos a Deus, apresentando aquela causa, aquela ameaça diante do Senhor. E quando eles clamaram a Deus, Deus enviou um anjo que venceu 185 mil soldados. Diga glória a Deus. Sabe o que dá para entender, pessoal? Que quando há concordância, Deus guerreia as nossas guerras. Quando há concordância, a guerra não é só sua, não. A guerra é de Deus. E eu lhe pergunto, você já viu Deus perder alguma guerra? Você já viu Deus perder alguma batalha? Já viu Deus fracassar? E nem verá, porque na sua vida Deus não vai fracassar. Deus não vai errar, Deus não erra, mas tem que haver concordância. Aonde há concordância, há unção de Deus. Deus se manifesta. Queridos, essa palavra não é por acaso. Não é o pastor brigando com as ovelhas, Deus me livre e guarde. Mas é o Espírito Santo de Deus me usando aqui hoje mesmo, para, sabe, numa forma agitada mesmo no altar, para dizer, aonde há discordância, dedo do diabo. Aonde há discordância não há crescimento, mas aonde há concordância há crescimento, há unção. Deus derrama glória, Deus derrama poder, Deus derrama unção. Aí a igreja vai, mas a igreja não vai indo assim não. A igreja vai com autoridade, vai derrubando paredes, vai derrubando, sabe, os grilhões do inferno. As portas de ferro vão sendo vencidas para a glória de Deus. Diga a glória a Deus. É assim, pessoal. O povo de Deus precisa despertar, precisa entender o poder e a importância da concordância. Continuando, Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11. Deixa eu abrir aqui, apesar que está na tela, não está não. Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deu para entender o que está acontecendo aqui? O povo está agora decidido a edificar uma torre. E note que quando há essa ideia, essa inspiração de edificar algo, eles logo dizem: olha, ei, edifiquemos uma torre para que o nosso nome não seja espalhado pela terra. Sabe o que entendo aqui? Que todos os nossos projetos, qualquer dia eu prego uma mensagem, vou pregar uma mensagem, que fala que tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Diga a glória a Deus. Tudo que nós formos fazer. Você vai começar alguma coisa? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Não, o objetivo é que as pessoas venham me aplaudir. Está errado. Porque às vezes está recebendo o aplauso dos homens e sendo aprovado pelos homens e sendo reprovado diante de Deus. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Espiritualmente falando, o propósito não deve ser buscar aplauso dos outros, fazer o que vai agradar todo mundo. Não.
propósito não é esse não. O propósito deve ser tudo para a glória de Deus. Quer comais, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Levanta as suas mãos assim comigo mais uma vez, olha assim para o alto e diga assim: tudo que eu fizer. Não, mas pode ser melhor. Diga: tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Diga: tudo que eu sou é para a glória de Deus. É isso que tem que estar no nosso coração. Tudo o que fizermos, seja na igreja ou fora da igreja, seja na obra de Deus ou não, seja tudo para a glória de Deus. Mas eles estavam edificando para que o nome deles fosse exaltado. Deus olha e rapaz, isso vai dar problema. Vamos fazer o seguinte: desçamos, pois, e confundamos a sua língua, né? Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Em outras palavras, enquanto falarem a mesma linguagem, enquanto tiverem a mesma fala, enquanto estiverem em concordância, então há crescimento, não há restrição, não há impedimento. Olha como que o diabo trabalha, pessoal, impedindo com que haja isso também nos dias de hoje. Versículo agora de número 7. Vamos para o 7. Já estou terminando a mensagem. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8, por gentileza. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O que eu quero passar para você, que quando falavam a mesma língua havia crescimento. Quando parou de falar a mesma língua, então não houve mais crescimento. Queridos, nós precisamos falar a mesma língua. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para quem está do seu lado para quebrar um pouco o gelo, diga assim: nós precisamos andar, viver em concordância. Quando há concordância, há crescimento. Só para a gente encerrar, vou encerrar aqui agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Você que me assiste, todo último domingo do mês, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Ceilândia Centro, Distrito Federal, todo último domingo do mês nós fazemos aqui a oração por todos os aniversariantes do mês. Daqui a pouquinho eu vou ter o prazer aqui de fazer a oração por todos os aniversariantes do mês de março. Você não pôde estar conosco hoje? Próximo evento que tivermos, ou o último domingo do mês de abril, você faz aniversário no mês de abril, então eu quero ter o prazer de orar por você também no altar aqui da casa de Deus, em o nome de Jesus, amém? Fica firme, Deus tem coisa boa para você ainda nessa palavra, nessa mensagem. Daqui a pouquinho vamos ter também a apresentação do Ministério de Dança, vai ser algo lindo que Deus vai fazer aqui. Mas encerrando a mensagem, Atos capítulo 2, versículo de número 44. Atos 2, 44. Aliás, Atos 2, 42. Vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 42. E aqui eu encerro porque nós vamos louvar a Deus. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero fazer a oração da concordância com você também que está nos assistindo. Atos 2, 42. Diz assim, pessoal. Aqui em Atos 2, nós vamos vendo a descida do Espírito Santo. Nós vamos vendo conversões, pessoas se convertendo em massa. E no versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí é onde eu queria chegar com você. Todos os que criam estavam o quê? Juntos, e tinham tudo em comum. Você pode ficar de pé, por gentileza?
para dar a impressão que está terminando, né? Em nome de Jesus. Eu encerro dizendo que era isso que ia acontecendo na igreja primitiva. Os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Me permita ler o 47 com você. Coloca o versículo 47 na tela para mim, por favor. Versículo 47 diz assim, ó, o povo estava unido, concordância, harmonia, unidade. Resultado de tudo isso, o que aconteceu? Eles estavam perseverando, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, não era de vez em quando, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso é muito forte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todos os dias, Deus fazia assim, ó, mandava. Deus enviava à igreja aqueles que iam de se salvar. Que isso aconteça nos dias de hoje também. Que cada dia, cada culto, e aqui eu falo não só acerca da Igreja Internacional da Graça de Deus de Ceilândia, todos os lugares. Você que me assiste agora também, é pregador do Evangelho, que a cada dia Deus possa acrescentar na sua igreja aqueles que hão de ser salvos. Seja uma igreja pequena ou uma igreja grande, é Deus que dirige, é Deus que comanda, que a cada dia Deus vai acrescentando, que a cada dia Deus vai, multiplicando, e que a cada dia Deus vai lhe capacitando, que a cada dia Deus vai te ungindo, que a cada dia você vá cuidando daquelas ovelhas com todo o amor, com todo o carinho, em o nome de Jesus, porque é assim que Deus faz. Só que Deus só vai fazer isso, pessoal, se houver unidade, se houver concordância. Coloca o tema da mensagem para mim mais uma vez. Quando nós entendermos o poder da concordância. Quem quer ver essa igreja crescendo? Diga a glória a Deus. E a vontade de Deus, eu sei que você quer mesmo. Eu sei que é desejo do seu coração. Mas nós precisamos estar em unidade. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. E no meio da oração, com todo temor eu digo isso. Vai chegar um momento que eu vou dizer assim, olha, por favor, por gentileza, segura na mão de quem está do seu lado, na hora da oração. Aí, com todo o temor, eu quero que você faça isso, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da unção de Deus. Quem entende assim, diga a glória a Deus. Nós estamos debaixo da unção de Deus. E muitas barreiras vão cair por terra. Existirão momentos, repito, na nossa vida que nós precisaremos de alguém para segurar na nossa mão e concordar conosco. Se você não tinha, hoje você tem. Alguém que vai concordar com a sua oração. Então, na hora da oração da concordância, segura na mão de alguém mesmo, com todo amor, com todo respeito, com todo temor a Deus. Eu digo isso, com todo temor a Deus, e ore mesmo. Porque enquanto nós estivermos orando, a glória de Deus, ela vai nos envolver e vai nos cobrir em nome de Jesus, amém? Por favor, feche os seus olhos, coloca a mão pertinho do seu coração. Primeiro é necessário concordar com Deus. Primeiro é necessário estar em concordância com o Senhor e com a palavra dEle. Depois é necessário procurar alguém para concordar com você. E tudo que for ligado na terra, será ligado nos céus. Eu quero que você, enquanto você vai louvando essa canção, que você vá orando, que você vá buscando a Deus. Porque nós recebemos um novo coração. Nós somos corpo, nós somos família, nós somos ajustados diante do Senhor. Vamos lá, louve ao Senhor, por gentileza. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos. Somos corpos, assim bem ajustados. Totalmente ligados. Totalmente ligados. Unidos. Unidos. Vivendo em amor. Vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade. Vivendo a verdade.
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Levanta as suas mãos, diga. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. É chegada a hora. Segure nas mãos da pessoa que está do seu lado agora. Isso, pode ligar os corredores. Jesus tem um propósito no dia de hoje. Olha que bonita a igreja unida. Olha que linda a igreja em comunhão. Isso, segure nas mãos do seu irmão. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu venho perante o Senhor nesta hora, orando, meu Deus, por todo esse povo que aqui está, por todo esse povo, meu Deus, que me acompanha também pelas redes sociais. Senhor, é um domingo diferente, é algo diferente que o Senhor está fazendo aqui hoje. De uma maneira, meu Deus, muito simples, mas muito poderosa, o Senhor tratou conosco. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem o remédio que nós necessitamos. O Senhor tem o bálsamo que a igreja necessita. Oh, meu Deus, como ministro da Tua palavra, meu Deus, eu venho perante o Senhor, porque o Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E como ministro da palavra de Deus, eu venho repreender todo espírito de Satanás, todo veneno do inferno, meu Deus, que trouxe, Senhor, discordância, que trouxe, meu Deus, contenda, falta de harmonia, de união dentro dessa empresa, dentro dessa casa, dentro desse lar, dentro, meu Deus, do local aonde esta pessoa está. Nós repreendemos agora e dizemos: toda confusão, toda falta de paz, de harmonia, vai embora, saia, suma, desapareça, em o nome de Jesus. Levanta as mãos do seu irmão, diga: somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Vamos assim nas palmas, ó. Somos corpos, assim bem ajustados,
Diga glória a Deus. Você notou que tem uma parte que diz assim: precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: eu preciso de você. E você precisa de mim também. Amém, diga glória a Deus. Pode sentar um instante em nome de Jesus. Tem uma canção, não sei se vocês conhecem, que fala assim: eu preciso de você, você precisa de... Olha lá, o pessoal sabe, ó. Nós precisamos de Cristo. até... Deixa para domingo que vem, amém? Diga glória a Deus. Pessoal, nós vamos passar para outra parte, mas antes, eu quero chamar as meninas da dança. Está tudo certinho já? Em nome de Jesus. Nós estamos na programação ainda. Olha, você que está nessa programação, hoje é um culto diferente. É uma reunião onde o Espírito Santo de Deus, não que nas outras não sejam assim, mas o Espírito Santo de Deus tem movido a igreja hoje de uma maneira muito especial. Se eu fosse você, eu não sairia dessa programação. Continue, Deus está operando, Deus está agindo em nome de Jesus. Nós vamos agora com a apresentação do ministério de dança. A Bíblia Sagrada diz que tudo quanto tem fôlego, que louve ao Senhor em nome de Jesus, amém? Então, daqui a pouquinho eu quero fazer a última oração por você, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, abençoando também a sua família, e lembrando, já dou também o recado, que quarta-feira, aqui nesse altar, eu quero comprar a sua guerra, a sua briga, a sua batalha, e lutar pela sua casa, pela sua família. Como anda o seu lar? Como estão os seus familiares? Tem pessoas que têm um coração duro, tem pessoas que têm um coração de pedra, e quarta-feira é quebrando toda a dureza de coração e vendo o coração duro se transformar num coração de carne. Mas agora, vamos na apresentação com as meninas da dança, aplaudindo a Jesus bem forte, porque Ele merece. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala
Obrigado, meninas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal, levanta a sua mão direita. Eu quero, sentado mesmo, quero fazer uma oração agora, nos despedindo de quem estava nos acompanhando nessa programação. Tudo que aconteceu, tudo que você viu, os louvores, a oração, as orações que foram feitas, a apresentação, tudo foi planejado, bem planejado pelo Senhor, para que a sua vida seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Você que é dizimista, você que é ofertante, aqui do meu lado tem as contas para depósito da igreja. Não esqueça de enviar o seu comprovante, porque eu envio também a oração, e eu quero apresentar também a sua oferta, é o altar que santifica a oferta. Eu quero apresentar a sua oferta diante do altar de Deus, tá bom? Então fez a sua doação, envia o comprovante, envia a oração. Levanta a mão direita, em concordância, eu oro com você, aqui na igreja, e você que está também em casa. Pai, em o nome do Senhor Jesus, chegamos ao término, meu Deus, desta programação, e que culto, meu Deus, abençoado, e eu peço ao Senhor que o Senhor toque agora na vida deste ou dessa que me assiste, que haja, meu Deus, a mão poderosa do Senhor estendida sobre a vida desta pessoa. Estamos no último domingo do mês de março, mas ainda dá tempo, Senhor, para que um grande mover aconteça na vida desta pessoa ainda esse mês. Amém? E graças a Deus. Vamos nos despedir do pessoal de casa, aplaudindo o Senhor, para a glória do Senhor. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém?